cordeiro é esse aqui. Ele é o filhote da ovelha. Ele é o filho da ovelha. E o pai do cordeiro, cordeiro tem pai, o pai do cordeiro é o carneiro. Carneiro é adulto, cordeiro é pequeno. Você sabe que a Bíblia fala de cordeiro, que é um sacrifício do cordeiro para perdão dos pecados, que Cristo é o nosso cordeiro, é o cordeiro de Deus, que entrega a nosso favor. E a Bíblia fala de ovelha, que nós somos ovelhas do bom pastor. Eu quero falar do DNA do cordeiro e da ovelha. Eu fiquei muito feliz de ver que eu sou ovelha e Jesus é o cordeiro, porque nós temos o mesmo DNA. Um animal, o filhote da ovelha, até um ano e meio é chamado de cordeiro, porque ele é pequeno, tudo dele é melhor, a carne, é a melhor fase dele, né? Ele não tem doença, assim como ele é bebê, é a melhor fase dele. E a Bíblia diz que quando ele era sacrificado, em vários textos do Antigo Testamento, era o cordeiro de 1 ano, porque é exatamente nessa fase, ele é diferente do adulto. O sabor da carne é melhor e tudo mais. A Bíblia diz que nós somos ovelhas de Cristo e que a ovelha ouve a voz de Cristo. Então você vê que a Bíblia ensina características da ovelha e ensina características do cordeiro. Olha, nós encontramos o cordeiro lá no Pentateuco, quando Deus ensina o povo a fazer sacrifícios para o perdão dos pecados. Encontramos o cordeiro nos profetas, quando os profetas falam da vinda do Messias. Encontramos o cordeiro quando, por exemplo, João Batista olha para Jesus e fala: esse é o cordeiro, esse é o cordeiro que Deus enviaria. Encontramos a palavra cordeiro, a expressão do cordeiro nos evangelhos. Encontramos em Apocalipse. Encontramos nas cartas dos apóstolos. É uma maneira de Jesus mostrar a obra dele como o cordeiro. A Bíblia nos ensina que, por exemplo, as ovelhas somos nós, os seus discípulos, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Porque a ovelha, ela quer aprender, ela quer ser guiada. A ovelha, ela tem uma característica, ela é dependente de ser guiada. Ela precisa ser guiada e protegida, ela é mansa e precisa ser. E a palavra diz que Jesus, ele é como o bom pastor, ele guia essa ovelha. Ele guia para tomar água, ele guia nos pastos. Nas cartas dos profetas diz que Deus nos ama tanto como um pastor que pega uma ovelha ferida e quer tirar as feridas, quer limpar, quer tirar tudo aquilo que não está bom nela, quer trazer cura, quer trazer restauração, quando Deus nos ensina sobre o que é realmente um bom pastor. Então há características maravilhosas que nós vemos na palavra sobre a igreja como ovelha e as características de Cristo como o cordeiro. E você vê que eles são da mesma família, eles têm o mesmo DNA, e isso para mim é algo muito especial, porque às vezes nós pensamos assim: eu não posso fazer as coisas para Deus, eu sou só uma ovelhinha, eu não me sinto forte, eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo. Veja, por que Deus escolheu a ovelha para nos dar exemplos? Porque a ovelha, ao mesmo tempo que ela parece tão indefesa, ela aceita que o poder de Deus, que o poder desse pastor, ela confia de que ele vai levá-la aos melhores lugares. Ela confia que ele vai protegê-la de lobos, de cães. Ela confia que ele vai levá-la aos pastos mais verdes. Então a ovelha, ela mostra essa nossa característica de que diante de Deus nós não temos que ser fortes, nós temos que dizer: Senhor, me ensina, me cura, me transforma, me leva para outro lugar, me leva para novas pastagens, me leva para as tuas águas tranquilas, me leva para a tua presença, quero ser acolhida por ti. A ovelha mostra que nós temos que ter essa característica de sermos muito dependentes de Deus e desejosos de ensino. Eu não sei se você já viu um cordeiro. Uma vez nós levamos um cordeiro num culto de Páscoa. O cordeiro é tão manso. Se você tentar fazer mal a ele, provavelmente ele não vai se defender. Ele é tão manso. E Jesus veio assim. Ele veio como um sacrifício perfeito. Ele não veio para lutar com os homens, ele veio para salvar os homens. Mas Jesus apanha. Jesus se deixa ser levado, deixa que falem mal dele. Jesus não estava preocupado com o que os outros lhe faziam de mal, mas ele queria ser o sacrifício perfeito.
essa sua missão. Muita gente confunde, e por isso que aqui aproveitei que a gente tem esse exemplo. Não confunda a ovelha com cabra, porque é totalmente diferente. Por exemplo, o bode, que é o macho da espécie da cabra, ele é totalmente diferente. O bode é traiçoeiro, é desobediente, o bode come lixo, o bode não quer ser ensinado, o bode é violento, o bode não aceita autoridade, ensino, ele não aceita ser conduzido, o bode é intratável. Graças a Deus que a Bíblia não diz que nós somos como bodes. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas, porque queremos ser guiadas, queremos ter o mesmo DNA do cordeiro. Você quer ter o mesmo DNA do cordeiro? Fique feliz de Deus te chamar biblicamente de um rebanho de ovelhas, porque a ovelha é mansa para receber, ela quer receber. E ser uma ovelha que quer receber, que depende de Deus, que depende da sua proteção, que depende da sua cobertura, que depende do seu cajado, que depende dos seus passos, que depende da sua água, que depende da sua cura, depende de Deus, é maravilhoso ser uma ovelha. Quando Deus é o seu pastor, quando Cristo é o seu pastor. E uma ovelha tem o quê? O que você está vendo aqui? Você está vendo uma ovelha e um jacaré? Você está vendo um cachorro e um gato? Eu estou vendo dois animais com o mesmo DNA. Então, Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo e o Senhor nos põe como ovelha. Então, eu quero que você agradeça a Deus nesses dias aí por você ser uma ovelha, ter essa dependência e esse querer ser ensinado por Deus. Cristo, Ele vem buscar a sua noiva. E nós, se temos o mesmo DNA, nós seremos a noiva dele. Cristo vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar uma igreja gloriosa, poderosa, vencedora, limpa, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Cristo vem buscar alguém que foi gerado na cruz, que tem o mesmo DNA. Cristo vem buscar a igreja que tem o mesmo DNA. 1 Pedro 1,19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse é o cordeiro, Jesus. João Batista diz: eis o cordeiro de Deus. E para concluir, em Apocalipse, como eu te falei, de Gênesis e Apocalipse, você vê, Deus confirma a sua palavra. Eles combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, que são os chamados, os eleitos e os fiéis. E esse texto não diz menção a um leão, a uma grande fera. Esse texto diz que os que combaterão o cordeiro os vencerá. Porque o cordeiro tem o aval e o respaldo de Deus. Ele cumpriu a sua missão, ele é o sacrifício perfeito. Ele governa junto com Deus. E os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Você tem o mesmo DNA do cordeiro. Nós somos um com ele. Deixa o Senhor te levar onde ele quiser e Cristo em breve nos levará. Deus te abençoe. Até mais.